Sempre lembrando um dito do primeiro Rebbe de Lubavitch, que nós devemos viver com o tempo. Viver com o tempo não significa seguir simplesmente os modismos, né? Calça com boca de sino, calça curta, calça longa, estreita, larga. Não é seguir os modismos, viver com o tempo, ou com as ondas de cultura e contracultura. Viver com o tempo significa viver com as inspirações, com as lições profundas da nossa porção da Torá, uma vez que semanalmente é lida em público, na sinagoga, a porção da Torá. A Torá, que é o Pentateuco, está dividida em 53 porções, e ela é lida a cada semana. Às vezes tem união entre duas que são lidas conjuntamente, há outros dias que não é lida a porção, etc., etc. Mas, de qualquer forma, nós vamos, então, buscar inspiração num tema da nossa porção e vamos nos lembrar que tudo aquilo que nós falamos, em geral, tem vários tipos de aulas que vocês vão ter oportunidade de assistir em português. Basicamente, de rabinos de Rabat e rabinos que não são de Rabat. Rabinos que não são de Rabat, eles buscam a inspiração para suas palavras em várias fontes, as fontes as mais diversas. Mas nós, em geral, procuramos parafrasear todos os ensinamentos do nosso grande mestre, o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe é uma fonte inesgotável de sabedoria, mais um pouco ele vai se revelar como o Mashiach. Então, é impressionante que aquilo que ele nos ensina não é simplesmente o estudo pelo estudo, que é muito elevado, estudar sem outras finalidades, mas os sábios dizem que aquele que estuda para fazer, aquele que estuda para ensinar, proporcionam-lhe dos céus estudar e ensinar. Aquele que estuda para fazer, proporcionam-lhe dos céus a capacidade de estudar, ensinar, observar e praticar, ou seja, uma série de coisas. Ou seja, o nosso estudo tem que ser vinculado à prática e tem que trazer lições profundas no nosso dia a dia, qualquer estudo da Torá. Se a pessoa está estudando um assunto da Torá e não consegue extrair alguma lição para o seu dia a dia, é sinal que ela não estudou direito. Mas se for uma informação técnica, até as informações técnicas têm uma profundidade maior. Afinal das contas, a Torá é a sabedoria infinita de Deus. Nós vamos falar hoje sobre um aspecto da paraxá, da porção da semana, que é chamada de Hayei Sará, a vida de Sará. Curiosamente, as primeiras linhas da porção falam do enterro da Sará, porque o texto começa, e essa foi a vida de Sará, ela viveu tantos anos e veio a falecer. E aí começa, na sequência, a falar do seu falecimento e do seu enterro, e do luto, etc., por ela. Então, por que o nome da porção é chamada de vida de Sará, já que ela acabou falecendo, logo no início da porção? Porque os tzadikim, as pessoas justas e iluminadas, elas são chamadas de vivas mesmo depois do seu passamento, depois do seu falecimento. Porque a verdadeira vida não é a vida física, e sim a vida espiritual. É claro que a vida física é um meio para nós cumprirmos os ditames e orientações e praticarmos nesse mundo a vontade infinita de Deus. Mas todo o nosso objetivo é nos elevarmos espiritualmente, nos aproximarmos mais e mais de Deus e elevarmos o mundo físico e material ao nosso redor, imbuindo a materialidade do mundo de um nível superior de espiritualidade. Muito bem. Logo no início da porção, está escrito o seguinte, Vatamat Sará, e faleceu Sará, Becriat Arba.
numa localidade, tem uma cidade até hoje com esse nome, Criat Arba, a localidade dos 4. Hi Hebron, ela é Hebron, na verdade uma cidade fica encostada na outra, é praticamente a mesma região. Be'eretz Canaan, na terra de Canaã. Vem o Rebbe e começa a se aprofundar um pouco mais nesse texto. Em primeiro lugar, o nome da gruta, da caverna, é Me'arat Amarpelá, traduzido literalmente, a caverna dupla. Marpelá vem de kaful, kaful é dobrar. Lichpol, dobrar, ou seja, a caverna dupla. O que significa isso, a caverna dupla? Há várias explicações. Uma delas é que a caverna é composta de 2 pisos. Um piso é o térreo e o outro piso é o subsolo. As pessoas estão enterradas no subsolo e ele nem é acessível. Mas o povo vai rezar no túmulo desses sadiquim, dessas pessoas iluminadas, vai rezar no térreo. Vamos aqui abrir um parênteses, eu já falei diversas vezes, é sempre bom lembrar, quando nós vamos rezar no túmulo de um tzadik, nós não vamos rezar para o tzadik, porque nós só podemos rezar para Deus. Ou como pedimos, quando pedimos uma brachá para o Rebbe, não estamos pedindo simplesmente que o Rebbe nos abençoe. Também, mas a ideia é que o Rebbe interceda favoravelmente a nós, junto à fonte de todas as bênçãos. Quem é a fonte de todas as bênçãos? Não é um tzadik. A fonte de todas as bênçãos é Deus. O tzadik, como filho bonzinho, ele consegue as coisas. Aquela história dos irmãozinhos, que tem um irmão que é super bonzinho e os outros são verdadeiros capetas, né? Eles querem pedir uma coisa para o pai e para a mãe. Pai e para a mãe estão atravessados com os irmãos que são espoletas. Mas tem aquele filho bonzinho que ele nunca pede nada, mas quando ele pede, o pai e a mãe saem correndo. Então os outros irmãos falam para ele, escuta, você que é o bonzinho, vai lá no nosso lugar e pede para o papai e para a mamãe para eles fazerem isso por nós, porque se nós pedirmos, eles não vão nem ouvir a gente. Então pede você e pede por nós. É mais ou menos o que a gente faz ao rezarmos no túmulo dos tzadikim, das pessoas justas. Nós pedimos que ela interceda junto à fonte de todas as bênçãos, que é Deus, já que essas personalidades são muito mais espiritualizadas. Muito bem. Abraão escolheu essa caverna. Antigamente, deixa eu aqui fazer também abrir um outro parênteses, há milhares de anos atrás, as pessoas não eram, no velho mundo, no Oriente Médio, nas antigas civilizações, as pessoas não eram enterradas a céu aberto. O costume era de enterrá-las dentro de cavernas. Curioso, as pessoas eram enterradas dentro de cavernas. Não sei por que explicar exatamente por quê, mas esse era o costume. Muito bem. Abraão comprou aquela caverna e o seu vendedor falou, não, eu vou te dar de presente, você é tão importante, Abraão. Nós somos admiradores de você, nós somos do seu fã-clube. Vou te dar de presente. Aí Abraão falou, eu não quero de presente, eu quero pagar por essa caverna. E já que Abraão quis pagar, o vendedor, que era Efron Hiti, o Hiteu, ele era meio enrolador, ele era meio embromão. Aí conversa vai, ele tentou enrolar Abraão, no final ele cobrou uma nota exorbitante de uma moeda internacional, que era válida no mundo inteiro. Ele cobrou os tubos de Abraão. Como Abraão era bem rico, ele pagou. Existe uma ideia que Abraão, quando comprou a caverna, na verdade ele estava comprando, por extensão, toda a terra de Israel. A quem pertence essa caverna? Abraão comprou a caverna para enterrar quem? A sua serva, Agar, a serva de Sará? Não. Era para enterrar Sará. Qual que é a diferença básica entre Abraão e Sará em relação à sua descendência? Abraão não é o pai exclusivo da nação judaica. Ele deu origem a outras nações. Por exemplo, Ismael é o pai dos nossos primos.
aqueles primos que estão fazendo um montão de problema para a gente lá em Israel, dos árabes. E depois ele mandou uma meia dúzia de outros filhos para longe, chegaram até a Índia, até a China, coisa e tal. Abraão é o patriarca de vários povos. O principal povo que saiu dele é o povo de Israel. A Sará não. A Sará é a mãe só de um povo, não de vários povos. A Sará só é a mãe do povo de Israel. E a caverna foi comprada para ela. Vem o Rebbe e começa a se aprofundar um pouco mais nesse verso que eu acabei de lembrar. A Hassidut, a filosofia hassídica, consegue ver um pouco mais profundo os assuntos da Parashá. As narrativas, os relatos de cada porção, não falam simplesmente de uma historinha, ou de uma localização geográfica, ou de personagens bíblicos. A Torá vai mais longe. Ela fala de aspectos mais profundos, porque a Torá é infinita, é a sabedoria infinita de Deus. Então, o Rebbe explica da seguinte forma: Vatamat Sará, e morreu a Sará, aqui é uma referência à alma do ser humano, que ela vem para esse mundo e ela volta para o seu mundo original após o falecimento. E isso é indicado no termo caverna dupla, que tem 2 pisos, o piso térreo e o piso de baixo. As pessoas, para serem enterradas, elas saíram do piso térreo e foram enterradas no piso de baixo. A ideia é que a alma sai dos mundos superiores e quando ela vem para esse mundo, ela está num nível de tzadik. Todo mundo, antes de nascer, não tem pecado nenhum. Antes de nós nascermos, todos nós éramos mais puros e mais elevados do que os próprios anjos. Essa é uma premissa. O ser humano, antes de nascer, tem um nível de pureza e de elevação espiritual maior do que os próprios anjos. E a gente cai nesse buraco sem fundo, chamado mundo material. E aqui as pessoas vão pisando na bola, vão fazendo um monte de besteiras, né? Dão as suas vaciladas, as suas cabeçadas, as suas tropeçadas, e erro após erro, e a gente acaba se comprometendo aqui nesse mundo. Puxa, mas a gente era tão puro antes de nascer. Para que a gente aqui? Para que Deus nos mandou para esse buraco chamado mundo? Aliás, não é um buraco qualquer, é um buraco sem fundo. Pensou a pessoa cair num buraco que não tem fundo? Não acaba de cair nunca. Então a gente está aqui num buraco, que é o plano físico e material. Mas todo o objetivo é que, após pisarmos na bola, após falharmos, tropeçarmos e vacilarmos, nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. E aí vem o assunto do Baal Shuvah, do regresso a Deus, ao caminho do bem. Aquele que se distanciou, aquele que se afastou e empreendeu um esforço enorme para retornar a seu Pai Celestial e retornar à sua condição primeira antes de nascer. Porque antes de nós nascermos, não tínhamos falha nenhuma. Nós éramos mais puros do que os próprios anjos. Viemos de alturas espirituais inimagináveis, a nossa alma. Muito bem, quando a pessoa se reaproxima de Deus, retorna a Deus, nessa hora ela atinge um nível maior ainda do que o seu nível original. Porque o nível original da pessoa era sem ela ser testada. Mas mesmo sendo testada, ela consegue dar a volta por cima e sair vitoriosa. Ela consegue dar a volta por cima e conseguir se reaproximar de Deus. Nessa hora, ela consegue se elevar mais ainda. Por isso está escrito no Talmud está escrito que no local onde se encontram os regressos a Deus, aqueles que se afastaram, depois se reaproximaram, um tzadik, uma alma iluminada que nunca pecou, não consegue se aproximar, nem chegar perto desse nível espiritual alcançado pelos arrependidos,
pelos retornados. É um nível tão grande que uma pessoa que nunca pecou não consegue chegar nem próximo desse nível espiritual. É por isso que Deus fez com que nós nascêssemos. Por isso a palavra Ha-Machpelah, está escrito na Torá, Ha-Mearat, Ha-Machpelah. A dupla, a duplicada, a caverna duplicada. Tem dois rei, duas letras rei, no começo e no final. A primeira letra rei, ela representa o retorno a Deus aqui de baixo, um retorno mais simples, chamada Tshuvah Tata'a. Em aramaico, Tata'a é a Tshuvah Tartoná. Tshuvah, o retorno a Deus de baixo, o mais simples. E o segundo rei é Tshuvah Ilá. É um nível de aproximação, de proximidade de Deus, de retorno e regresso a Deus, muito, muito superior, incomparavelmente superior. E esse é o objetivo. E essa é a intenção de Deus a nos colocar, a todos nós, nesse mundo. Deus quer que nós alcancemos um nível espiritual mais elevado ainda do que o original. Por isso está escrito, Vatamat Sará, e faleceu Sará, que representa cada pessoa nesse mundo, e ela foi e ela faleceu aonde? Becriat Arba. O que quer dizer Criat Arba? O ser humano é feito, segundo a Torá, de 4 elementos genéricos, que vai representar muita coisa, que é Esh, Ruach, Esh, Maim, Ruach e Afar. Fogo, água, fogo, vento e terra. A água simboliza mais de 70% do nosso corpo, que é a água. Fogo é a nossa energia. São os hormônios sintetizados nas glândulas que vão para o cérebro e são descarregados sob formas sutis de pequenas descargas elétricas, que são os impulsos nervosos. Aliás, as sinapses, que são ligações entre os neurônios, que é o único número maior do que o número de estrelas e planetas do universo, as sinapses são pequenas descargas elétricas também. Isso é representado pelo fogo. Depois tem o ar, que na verdade são os gases, e o ar, o oxigênio, ele é transformado dentro do nosso corpo, etc. E tem a terra, que é na verdade as nossas cadeias carbônicas, que compõem as nossas ligações peptídicas, as nossas ligações cromossômicas e ligações, todos os tipos de ligações bioquímicas que são a partir de cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas se encontram também na Terra. Então, nós também somos feitos dos componentes da Terra. E o que acontece quando a pessoa falece? Esses 4 componentes, eles se dispersam, porque o aspecto material da pessoa acaba se desmanchando, se desfazendo. Então, a Sará, ela faleceu em Criat Arba, no local onde dá para perceber esses 4 elementos que compõem o corpo humano, porque, afinal, ele se desmanchou, esses elementos se separaram, e aí continua, e Hebron, é a cidade de Hebron. A palavra Hebron vem da mesma semântica da palavra Haver, amigo, aquele que se liga, uma pessoa se liga a outra. Também é ligada à palavra Ribur. Ribur é elo, conexão, ligação. O objetivo todo da alma vir para o mundo é se conectar, sim, com o físico e material. Mas para quê? Para elevá-lo. Be'eretz Canaan. A palavra Canaan, que é Canaã, Canaanim, também significa, um outro significado é Soharim. Soharim significa comerciantes. Quem são os comerciantes? Aqueles que lidam com o aspecto físico e material do mundo. Por que a alma vem para esse mundo? Ela vem para se ligar a aspectos materiais e se ocupar desses aspectos tais quais os comerciantes se ocupam do dia a dia nos seus afazeres, e todo o intuito é elevar a faísca divina
que se encontra em todo aspecto material. Por isso, a Sará, ela foi enterrada em Mearat HaMachpelah, na caverna, na gruta dupla, também conhecida popularmente como a tumba dos patriarcas. Para quê? Porque esse aspecto duplo, porque a Sará, a vida inteira, viveu o aspecto físico e, concomitantemente, o aspecto espiritual. Já falamos aqui anteriormente que cada judeu, e por extensão, cada Benoa, cada um dos Benoa, e por extensão, toda a humanidade, tem que aprender com a Arca Sagrada, que estava dentro do Kodesh HaKodashim, o santuário dos santuários, dentro do templo, a sala mais íntima interna do templo. Lá está escrito, os nossos sábios falam no Talmud, que quando mediam a parede da frente da saleta até a aresta da frente da arca, era 1,5 cúbito. A espessura da arca, 1,5 cúbito. E da aresta de trás da arca até a parede de trás, 1,5 cúbito. Então, na nossa simples aritmética, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 dá exatamente 4,5. Mas quando iam medir de parede a parede, dava 3 cúbitos. É como se a arca não tivesse lá. Ela estava e não estava. Exatamente assim que tem que ser um ser humano, nessa vida, nesse mundo. Estar no mundo e, ao mesmo tempo, não estar. Existem alguns animais, pouquíssimos, que se apoiam em 2 patas anteriores. Os símios, né? Os macacos, etc. E eu vou deixar aqui bem claro, a Torá não compartilha a ideia da teoria da evolução. Nós podemos fazer muita macacada, mas não quer dizer que nós somos descendentes de macacos, pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, a maioria dos animais são quadrúpedes. Por que eles são quadrúpedes? A maioria dos animais. Porque eles têm o cérebro e o coração praticamente no mesmo nível. O cérebro é a revelação da alma intelectual ou da espiritualidade do animal, e o coração, ele representa as emoções. Hoje em dia, há células no coração que ainda não foram classificadas pela medicina moderna. Tem uma glândula acima do coração que se chama timo, não é? Então, quando tem um setor do Sidur, que a gente faz do livro de orações, que a gente bate no peito, confessando as falhas. Na verdade, a gente está estimulando o processo da síntese de glândulas pelo timo. É por isso que também tem uns gorilas, eles começam a bater assim, na verdade, instintivamente, eles estão acionando glândulas próximas do coração. De qualquer forma, o animal, em geral, o cérebro e o coração estão no mesmo nível, porque não há preponderância nem de um, nem de outro. O ser humano é diferente. A cabeça sempre está acima do peito. O intelecto sempre deve se posicionar acima das emoções, como fonte originadora delas. Nós podemos ter o autocontrole absoluto à medida em que controlamos as nossas emoções, porque a fonte originadora delas é o processo intelectual. Muito bem. Abraão, ele adquiriu a caverna Mearat HaMachpelah, essa gruta dupla. Ela também é chamada de dupla porque ela serve de última moradia, descanso eterno até a qualquer momento a revelação do Mashiach, de alguns casais, algumas duplas. Então, por que Abraão escolheu justamente essa caverna? Porque ele sentiu uma fragrância, um aroma do Gan Eden, do Jardim do Éden, que exalava de dentro da caverna. Não era uma fragrância física, não era um aroma físico, era uma fragrância somente perceptível pelas almas iluminadas, era uma fragrância espiritual. Por que ele sentiu essa fragrância exalando de dentro da caverna? Porque lá jazia o primeiro casal do mundo, Adão
e Eva estão enterrados na tumba dos patriarcas. E o Midrash Rabbah, o Midrash famoso, enorme, ele fala de uma curiosidade incrível, que existe uma ideia de que a pessoa, antes de falecer, a pessoa consegue visualizar, numa fração de segundos, o rosto de todos os seus ancestrais. O homem vê todos os seus ancestrais homens, e a mulher vê todas as suas ancestrais mulheres. Acontece que o primeiro casal do mundo chegou a um nível espiritual tão grande, mas tão grande, que quem olhasse para eles poderia, inclusive, falecer. Então, o que acontece com uma pessoa um pouco antes de falecer? Um exemplo, um homem, ele vê o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, e vai vendo todos os rostos vão surgindo na frente dele. Até o último. Qual é o último? Adão. Quando ele vê o rosto de Adão, ele perece, ele morre. Quando uma mulher vai vendo todos os rostos e todas as suas ancestrais que vão passando na frente dela. Quando ela vê a última, lá por trás, que é a Rava, a Eva, que também era extremamente sagrada, aí a pessoa falece. Interessante que Abraão, ele não teve essa sensação um pouco antes de falecer. Ele viu o Adão, fisicamente. Existe uma ideia no Talmud de que os tzadikim, as pessoas iluminadas, não precisam passar pelo processo de purificação que é acompanhado pela decomposição do corpo. Então, os tzadikim, eles não se decompõem, eles simplesmente fecham os olhos, dormem, param de respirar e o corpo mantém a mesma temperatura que ele tinha quando acordado há milhares de anos. Tem uma história, hoje é o dia do nascimento, 20 de Resvan, é o dia do nascimento do quinto Rebbe de Lubavitch. Ele faleceu, é o dia do nascimento, mas ele faleceu com 59 anos em 1920. Em 1940, os Hassidim se prepararam para exumar o corpo dele, porque ia passar um batalhão nazista, estava em rota de colisão, eles passavam por todos os cemitérios e profanavam os cemitérios. Então, os Hassidim se prepararam diversos dias para poderem desenterrar o grande tzadik, o quinto Rebbe. Quando eles enterraram, eles encontraram o quinto Rebbe incólume, como se ele tivesse falecido naquele momento. A única coisa que as duas pernas, eu não sei explicar porquê, as duas pernas dele, uma estava um pouquinho mais, um pé estava um pouquinho mais aberto que o outro, mas ele estava em perfeito estado, depois de 20 anos, como se estivesse dormindo. E um judeu que tinha falecido e foi enterrado próximo dele alguns dias antes, já estava em processo de decomposição, porque era uma pessoa comum, não era um tzadik, etc. Então, na verdade, Avraham encontrou o corpo de Adão e ele preparou aquele terreno, que é a caverna, a tumba dos patriarcas, para que posteriormente ele fosse enterrado lá, e o seu filho, o seu neto, e as matriarcas, com exceção da Raquel, todas foram enterradas lá, inclusive o seu fiel servo, Eliezer, que é uma das 13 pessoas que nunca faleceram, que estão por aí, eles entraram nos mundos adimensionais com o corpo. Existe uma ideia que o Eliezer está perambulando no piso de baixo, lá da caverna dupla. Eliezer está inteiro e, fisicamente falando, ele está passeando lá por baixo, ou seja, ele entra e sai dos mundos adimensionais sem que a alma precise desvencilhar-se do corpo. Isso ocorreu com um time seletíssimo de 12 ou 13 pessoas em toda a história da civilização humana. Muito bem. Então, a Sará, ela foi enterrada nessa caverna e, por conta da santidade da caverna, existe um conceito curiosíssimo no Talmud de que todas as nossas orações empreendidas, todos os pedidos e louvores e conexões de todo e qualquer ser humano da face da Terra não sobe direto para os mundos espirituais. Fazem uma viagem, primeiro, no âmbito físico, e vão até a Mearat, a Marpelá, a caverna dupla, que é a tumba dos patriarcas. Então, as orações saem de Hebron e vão até o monte do templo, conforme o patriarca Yaakov, neto de Abraão, chamado também de Israel, ele falou que aqui é o Sha'ar HaShamayim, que aqui é o portal dos céus. E ele estava certo.
todas as orações do mundo inteiro, de quase 8 bilhões de pessoas, vão se encaminhando até o monte do templo e de lá sobem para os mundos adimensionais. Que em mérito dos pais da nação judaica, que eram exemplos vivos de uma conexão total com Deus, que era Abraão e Sará, possamos nos espelhar um pouquinho no caminho trilhado por eles, nos aproximando um pouco mais de Deus. E dessa forma, o nosso trabalho realizado, desencadearmos a tão almejada redenção. Abraão começou o caminho, mas Deus incumbiu a nós mesmos aqui, já que pertencemos à última geração do exílio e à primeira geração da redenção, finalizarmos o trabalho de elevação do mundo, quando, com a redenção, propiciaremos a revelação de Deus, que ocorrerá subsequentemente à revelação do Mashiach, e aí nós vamos alcançar a imortalidade, porque o primeiro casal do mundo foi criado originalmente, Deus os fez surgir para que vivessem para sempre, para sempre. Somente por conta da falha gravíssima deles, aliás, a falha original, é que eles tiveram que passar pelo processo que até hoje nós vivenciamos, um processo de reciclagem chamado de morte. Mas Deus promete às profetas que o espírito de impureza será erradicado, extirpado da face da terra e de toda a existência, e nós precisamos dessa imortalidade e eternidade no aspecto físico, porque uma vez Deus se revelando nesse mundo físico e material, nós precisamos do prazo mínimo para nos entretermos com a sabedoria infinita de Deus, no mínimo, a eternidade. E é isso que ocorrerá nas palavras do líder máximo da nossa geração, o candidato chapa única a se revelar como Mashiach, o Rebbe de Lubavitch. A qualquer momento, nós presenciaremos a vinda do Mashiach, a sua revelação, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.